Boa tarde, estimado e estimada telespectador, bem-vindo, bem-vinda ao nosso e vosso programa Consultório Médico, o seu programa que vem aqui às quintas-feiras à sala da sua casa, no seu estabelecimento de negócio, no seu escritório, enfim, aonde você estiver e tiver acesso a uma televisão ligada à TVS, a televisão santomense, estaremos lá para falarmos um bocadinho acerca de assuntos ligados à saúde, assuntos que interessam a mim, interessam a você aqui em sua casa, aos seus familiares, enfim, a saúde é transversal. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante, tal qual todos os outros temas que nós tratamos. Hoje falamos da saúde mental. Bem, a saúde mental é um dos pilares fundamentais do bem-estar humano, influenciando tanto indivíduos quanto a sociedade como um todo. Ela abrange a condição emocional, condição psicológica e social de uma pessoa, moldando como pensamos, sentimos e ou agimos. Esta é uma definição lida, mas temos em estúdio convidados, como sempre, que vão ajudar-nos a chegar a definições mais práticas, onde você poderá esclarecer as suas dúvidas sobre a saúde mental. O que é a saúde mental? Ser ou ter um problema mental significa que a pessoa é doida, ela é doida. Isto é um problema mental? Será? Não sei. Como é que isto afeta a sociedade? O que é a sociedade? Bem, não consigo responder a estas questões. Estou aqui para perguntar, para esclarecer aqui em casa a sua dúvida. Como sempre, o Dr. Aleixo de Reita, o nosso o pensador do programa, a parte integrante fundamental do programa. Obrigada, Dr. Aleixo, por nós conseguirmos trazer essas três figuras mais uma vez aos estúdios da TVS. Ainda à direita tenho a nossa convidada socióloga, a doutora Braulia Costa. Já citei, é socióloga. À esquerda tenho dois ilustres senhores que, muito bem afeiçoados, obrigado pela vossa presença nos nossos estúdios. Yes. Tenho o doutor Flávio, mais proximal a mim, que é o psicólogo clínico, que vai falar-nos um bocado sobre as questões da mente. E, um bocado mais distal, tenho o doutor Elísio Camblé, que já esteve connosco há duas edições anteriores. Falámos de outro tema também muito importante, mas hoje está cá somente como sociólogo para ajudar-nos a chegar a uma conclusão óbvia sobre a saúde mental. Sendo assim, Dr. Aleixo, habitual em introdução, nós gostamos de ouvir a sua introdução. A comunidade fica à espera que o senhor faça a sua habitual introdução para depois começarmos as questões aos nossos convidados. Tenha a palavra, se faz favor. Obrigado, Eula. Gostaria de cumprimentar os convidados e também aos todos os telespectadores para dizer que hoje estamos de novo com um tema importante que tem a ver com todos nós, porque quando fala-se da mente, a mente é pensante, e que nós queremos abordar esse tema dizendo que a coisa não vai bem, a mente de muita gente não vai bem, devido a certos fatores, fator social que nós vivemos, em termos de comportamento, em termos da educação, porque aqui há vários fatores, é a família que nós vemos esmiuçada, que o homem a ser formado, quer dizer que em termos de comportamento nós não vimos o melhor, por isso é que muita coisa está a influenciar na mente do santomense. Pronto, por isso é que eu convidei alguns técnicos, pessoas estudiosas na matéria, para vir nós contribuir para esse debate, depois podem dizer, a caracterizar como é que está a população santomense, se vai bem ou não, o que é que falta, o que há mais. Então, que dia a dia nós podemos ver que
alguma coisa não vai bem dentro da mente dos santomenses, que há alguma alteração. O que é que tem provocado essa alteração? É muita indisciplina. O que é que tem provocado essa indisciplina? Então, é tudo isso que nós trouxemos aqui para nós levarmos aos nossos telespectadores que há necessidade de toda a gente, todo aquele que está em casa, os pais encarregados de educação, acompanhar os seus filhos, porque eu noto muito em termos de acompanhamento das crianças, que não tem sido melhor. As crianças no jardim são agressivas. Por que são agressivas? Porque eu ainda ontem assisti uma mãe a ameaçar a bebê de 1 ano e tal, que bate. Pronto, é esse tipo de comportamento não adequado, porque as palavras boas, amáveis, afáveis, não é usada, é só palavras de agressão. Então, isso é que nós temos aqui, vamos levar isso, que há necessidade de nós mudarmos em termos do nosso comportamento, e quando o comportamento é bom, quando nós utilizamos as palavras matrizes, então ajuda muito as nossas crianças, que é um cumprimentar, um agradecer, um perguntar, e não a questão de expressar, que toda a gente sabe expressar. Há casos que, houve um caso que uma mãe chega a um recinto e diz que a minha filha já está a falar, a primeira palavra que a criança falou é a palavra, eu vou abrir, vai dizer, disse que a minha filha falou merda, desculpa a expressão. Então isso quer dizer que a coisa não vai bem. Perante essa situação que nós vemos dia a dia, isso quer dizer que a sociedade de São Tomé está doente, a mente de muita gente está doente, em vez dela pensar que a mente é uma mente pensativa, mas pensar do lado bom é melhor para a sociedade. Por isso que eu fico por aí, pronto, aí é especialista que podem muito bem ajudar, levar essa mensagem para todos os ouvintes da televisão, que possam nos acompanhar e tirar algum dividendo deste encontro, desse consultório médico. Por isso é que nós estamos aqui para levar à população santomense que, em termos de comportamento, nós estamos bem. Não vamos comparar que o mundo está assim, mas se o mundo está assim, temos que mudar, porque a nova geração precisa de outro tipo de comportamento, para que, sem ele, não será possível um futuro em paz, pacífico, tranquilo, com amor, com a felicidade. Então, tudo isso depende de quê? Da educação. A educação é o primordial. A família é primordial. Obrigado. Obrigada, doutora Liz. Como sempre, uma introdução bastante sustentável sobre o assunto em causa, o que torna o programa mais atrativo e esclarece muito mais os nossos e nossas telespectadores e telespectadoras. Se só agora sintonizou a sua televisão, saiba que nós somos a TVS e estamos hoje a falar sobre um tema importantíssimo, tanto para a família como para a sociedade em geral. Hoje estamos a falar da saúde mental. O que é mente? Dr. Flávio é o psicólogo clínico que temos em estudo. Muito boa noite, obrigada por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Obrigado. Sabe que a nossa sociedade está, ela, com diversos problemas, mas nós queremos ir com um de cada vez. A saúde está ou deve estar em primeiro lugar. O que é a mente, Dr. Flávio? O que é a mente? Eu quero inicialmente cumprimentar os telespectadores, dizer que estou cá para tentar, de facto, como disse o Dr. Aleixo, tentar esclarecer algumas questões que possa, de facto, nos ajudar a ter um melhor comportamento. Mas eu não ia responder diretamente à sua questão, o que é a mente, ia partir do conceito que definiu sobre a saúde mental, para fazer um resumo daquele conceito que eu disse. Portanto, resumindo o conceito da OMS, que acabou de dizer, a saúde mental é a capacidade que nós temos para lidar com nossas emoções dia a dia. Essa capacidade que nós temos, cada um de nós temos, para lidar com a nossa emoção dia a dia, é que é definida como a saúde mental. Se houver um desequilíbrio nesta capacidade, então põe em causa a nossa saúde mental. O produto, nós temos como fosse uma vara, em que a ausência da saúde está por um lado, tá? E o bem-estar por outro lado. Portanto,
quando há esse pequeno desequilíbrio, por razões diversas que nós vamos aqui hoje abordar, normalmente fatores genéticos, biológicos, fatores psicológicos, estou cá eu para abordar, fatores sociológicos, também, por exemplo, está cá a nossa colega socióloga, fatores ambientais, há uma série desses fatores que levam a nossa mente a esse desequilíbrio. Portanto, faço esta primeira entrada, depois... Mas eu gostaria ainda que frisasse, quando estivermos a falar da saúde mental, que falasse um bocado sobre a mente. Como é que nós definimos a mente? Eu posso chamar a mente de uma caixa que alberga o bom e o mau, e que o desequilíbrio, como citou antes, entre o bem e o mal pode causar, pode tornar 2 pesos, 2 medidas. O que faz a mente descarrilar? A mente tem um órgão. As causas. Quando fala mente, também tem um órgão. Nós chamamos de cérebro, que é mãe de tudo. Né? Okay. É composto por diversos órgãos que o compõem. Claro que ela é influenciada muito facilmente por fatores simples. Né? Muitas das vezes um pequeno divórcio, uma separação, ou uma morte súbita de alguém, desequilibra a nossa mente. Mas atenção, esta morte ou esse divórcio é o acontecimento. Tá? Agora, o nosso pensamento sobre esse acontecimento vai desequilibrar totalmente a nossa mente. Vai fazer com que nós começamos a rir sozinho, ou a chorar sozinho, que é o que nós chamamos, os psicólogos chamamos de processos mentais. Que é aquilo que só eu sei, só eu estou a viver. É um mundo novo na tua cabeça, só tu e o teu mundo. Sim, mas que depois é percebido por as pessoas que estão à nossa volta. Começa-se a notar, quer dizer que a sociedade influencia bastante a chegarmos, como falou, de um divórcio, ou de um casamento, ou de um falecimento, ou, enfim, de várias outras questões e situações que nós vamos vendo durante o percurso do programa. Já que estamos nessa senda, doutora Braulia Costa, obrigada por deixar o estúdio mais belo hoje. A presença de uma mulher muito gira no estúdio ajuda a melhorar, já que estamos a um passo do mês da mulher, que é o março, o nosso mês. Nós merecemos ser parabenizadas e acarinhadas, e, enfim, nós merecemos. Somos mulheres, somos guerreiras. Doutora Braulia, fale-me, como é que define a sociedade? O que é a sociedade como tal? Antes de nós juntarmos a sociedade ao problema mental. O que é a sociedade? Bem, boa noite a todos no estúdio, aos telespectadores aí em casa. Eu quero também agradecer pelo convite e dizer que a sociedade normalmente é definida como um conjunto de pessoas, um grupo de indivíduos que partilham os mesmos valores, não é? Morais e éticos, que partilham também o mesmo território e estão sob o mesmo regime político e econômico. Esse é o conceito, se calhar, mais simples, não é? Ou, se quisermos simplificar ainda mais, costumamos dizer, é um grupo de pessoas, não é? No mesmo território. Isso é a sociedade. Acha que a nossa sociedade hoje fez uma abordagem mais aberta, mais lata, o doutor Aleixo no início, citou algumas situações que colocam a sociedade como tal são tomense em risco, comportamentos, ações, tomadas de decisão que não têm muito a ver com o que fomos ontem e o que estamos a nos tornar hoje. A saúde mental está muito relacionada à sociedade. Qual é que acha que é o motivo que leva um cidadão, uma pessoa ou um grupo de indivíduos, como citou, a terem comportamentos desviados que podem pôr em risco a sua saúde mental? Acha que a sociedade é a sociedade atual é responsável pelo inúmero grupo de pessoas com problemas mentais que temos? Acaba por ser um pouco, porque se somos um grupo, normalmente, algumas pessoas têm tendência a imitar as outras.
não há regra sem exceção a quem não segue. Mas, falando de grupo de pessoas, há uma tendência muito grande para a imitação. E olhando para o caso concreto de nosso São Tomé e Príncipe, eu acho que sim. Existem condições criadas atualmente que tenham permitido, né, que a sociedade esteja a tomar o rumo que está a tomar. Existem condições criadas. Culpa de quem não se sabe. Quando começou, ninguém parou para, se calhar, tentar perceber, mas a verdade é que o cenário é como se é o que temos hoje. Sim, e eu acredito muito que, como o doutor Aleixo Abocadito falou, a questão da família, a influência dos grupos, porque nós recebemos uma certa educação até um certo momento histórico e nós reproduzimos esses hábitos. E parece que nos dias de hoje, não sei se é influência de outros acontecimentos, de outros fenômenos, ou o acesso à informação como nós temos tido, que também pode estar a contribuir ou a ser veículo condutor para esse cenário que nós temos agora. Porque se nós olharmos para o mundo de hoje, não temos como não falar da globalização, da era da informação, da fonte de conhecimento, internet, que é igual para toda a gente. Não existe uma internet para a Europa e outra para a África. Então, o que o europeu vê, o asiático vê nessa biblioteca virtual, nós também aqui temos acesso. Não parece, mas às vezes nós entramos lá, nessa biblioteca, não é? Acessamos informações e também fazemos muito mau uso dessas mesmas informações. E uma vez imbuídos dessa informação, muitas vezes também não temos quem nos ajude a gerir essa informação, a selecionar essa informação e usamos como queremos e muitas vezes acaba como está. Obrigada, doutora. Doutor Elísio Camblé, a nível da sociedade, qual é o processo adequado para a reintegração do indivíduo que passa por um processo mental? Dado que a reintegração do indivíduo no seio social pós-trauma, independentemente do trauma que for, nesse momento estamos a citar um trauma mental, qual é o processo adequado? Antes de mais, saudar os telespectadores lá em casa, bem como aqui na ilustre plateia, a qual faço parte. É muito bom o tema que nós trazemos hoje, a produção pode trazer a saúde mental. É um tema tão abrangente e tão vasto que convém nós, o tempo vai se esgotar sem nós trazermos realmente a atenção os pontos que possam ser fundamentais. Não entrando já na resposta à pergunta que me formula, vamos então a uns pontos antes, preliminares, que eu entendo que devemos trilhar. Quando se fala da saúde, então vê-se que é a ausência da doença. Então, para haver saúde, não tem que haver doença. Neste quadro que estamos a tratar, o país, podemos dizer que, e já se falou nisso na introdução, o mundo está doente. São Tomé e Príncipe é parte do mundo. Então, o país está doente. A saúde mental no país, a saúde mental no trabalho, a saúde mental na família, a saúde mental nos jovens. Então, a saúde mental acaba por se enquadrar em diversos quadrantes em que nós devemos procurar conhecer para depois ver como, caso a caso, tratar. Obviamente, sendo um problema do país, terá que haver medidas muito profundas. Sendo um caso no trabalho, teremos de tomar outras medidas. Sendo que é caso na família, também temos de fazer. Então, a ter saúde mental, parte do princípio, é estar bem consigo e com os outros. Temos que partir do princípio que saúde mental é nós estamos bem, eu estar bem comigo e que vai refletir no meu comportamento para com os outros, inclusive a minha própria família, os meus filhos, a minha esposa, a minha companheira, meu colega de trabalho,
meu superior hierárquico, o meu subordinado. Então tenho que entrar nesta dinâmica de conhecer o estado em que eu estou e o que eu estou a dar, porque há sempre causa e efeito. Uma ação provoca uma reação. Uma resposta mal dada conduz à agitação. Uma resposta bem dada conduz a um arrefecimento, a uma calma e evita comportamentos violentos. Daí que, para nós entrarmos, é importante falar da saúde, porque vamos evitar aparecimento de doenças outras que vai mexer com toda uma sociedade e com todos nós, quer diretamente, quer indiretamente. Falar da integração. Então vamos falar primeiro antes dos problemas. Os problemas, porque cada caso é um caso. E nós temos aí uma plateia, temos o psicólogo clínico, a minha colega a Braulio, socióloga, eu enquanto psicossociólogo, Dr. Aleixo, um renomado médico de clínica geral com uma experiência abrangente e que vai nos ajudar a entender o que é isso da saúde mental e como é que podemos fazer uma reintegração. Mas antes disso temos que compreender que a falta, essa ausência da saúde, que é a doença mental, tem vários aspectos. 2 pontos fundamentais que causa são a ansiedade e depressão. Vamos compreender primeiro esses conceitos para depois nós trabalharmos no processo da reintegração. Então era isso que eu sugeria que nós trabalhássemos para não saltar assim tanto já na reintegração sem conhecer primeiro os problemas em si, que ainda não falamos dos problemas. É precisamente isso. Esta é uma questão que vai ser colocada daqui a pouco. Eu gostaria que respondesse a questão colocada anterior para que nós possássemos passar para este ponto das possíveis ou das doenças ou dos sintomas ou das mais frequentes patologias ligadas à mente que nós em São Tomé e Príncipe encontramos. Por isso é que eu queria que falasse da integração e mais à frente vai perceber porque é que eu pergunto primeiro da reintegração. Da reintegração podemos ver desde um elemento, ser o processo de reintegração, diria que todos nós somos. Processo que é familiar, uma família estruturada, é parte importante para a integração. Um ambiente de trabalho satisfatório, saudável, é também um ambiente para a integração. Uma atmosfera de matéria jurídica, uma justiça que possa funcionar, em que se faz-se, produz saúde, produz reintegração. Então, até mesmo governantes satisfatórios vai criar saúde mental. Então temos que estar à vontade em saber que todo um processo, todos nós devemos contribuir para a reintegração. Não tem que ser só os técnicos, os clínicos, os psicólogos, os sociólogos, os médicos, mas todo um ambiente, toda uma atmosfera em que o indivíduo, o ser humano está inserido, deve e deverá contribuir para a sua reintegração ou até não. Há um momento, citou alguns lugares onde pode-se dizer que nota-se a necessidade de ambiente saudável, de comportamento saudável para que se possa ter uma saúde mental saudável. Como é que considera um ambiente de trabalho saudável? Quando é que eu posso considerar que o meu ambiente de trabalho, a minha relação com os meus colegas é saudável? Não depende do ponto de vista? É verdade que o ponto de vista é fundamental nisto. Mas é verdade que há coisas que são regras gerais. Okay. Eu estando bem comigo mesmo, eu posso encarar uma determinada brincadeira saudável. Eu estando mal-humorado, não estando bem comigo, uma brincadeira pode tornar algo muito ofensivo. Então, isto vai depender do ponto de vista, efetivamente. Num ambiente de trabalho em que eu faça um trabalho que é reconhecido, o meu desempenho, o meu empenhamento, isto começa a produzir
saúde saudável, na redundância da expressão, porque saúde em si já é algo saudável. Eu, tendo uma boa relação com os meus colegas sentir-se bem comigo, com a minha presença, em coisas tão simples. Eu tendo uma higiene física minha, ter cuidado com o meu corpo no ambiente de trabalho, isto produz saúde. Mas se eu tiver uma má higiene, coisas tão simples como essa, colegas começam a pôr de lado e ter outra, não gera algo satisfatório. Mas falou de algo atrás como eu, no meu ambiente de trabalho, não sentir que o meu trabalho está a ser reconhecido gera desconforto. Mas há possibilidades de eu achar que o meu trabalho devia ser melhor reconhecido e, na perspectiva de quem devia reconhecer, também achar que não é precisamente neste ritmo. Este conflito de interesse, de forma de pensar a nível social, como é que nós podemos chegar a um meio termo para ultrapassar? Diálogo. Diálogo é fundamental nesses aspectos. Reuniões com chefia, com o subordinado, mesmo entre colegas, pedir a opinião do colega, pedir sugestões do colega, coisas pequenas que vai produzir. Eu perguntar ao meu colega algo antes de falar com o meu chefe pode ser interessante. Até pode abreviar e evitar problemas. Isto é criar um ambiente satisfatório do colega. E até parabenizar o colega pelo conselho que me deu, o colega sentir que é apreciado também o conselho dele, antes do chefe, também produz uma reintegração boa, cria um ambiente saudável. Eu ter leis que me protegem, isto é, aplicação da lei, porque falar de leis, há muitas leis assim, mas fazer o exercício daquilo que existe de forma prática são umas ideias, então é fundamental. É fundamental. Doutor Flávio tem recebido no seu gabinete vários tipos de pessoas, de vários meios sociais, de vários grupos sociais, enfim. Doutor Flávio, dentro do pacote de sintomas, de reações, existem um grupo de doenças que nós podemos considerar doenças mentais. Não é? Eu gostaria que citasse algumas, não é? E dentre elas, as que mais se vê ou as que mais consegue resolver ou que tem recebido com mais frequência no seu Obrigado pela gabinete. Questão. Vamos ver se eu consigo agora, de facto, situar-me e tentar responder. É assim, disse muito bem, né? Nós temos que pegar pelas causas, as determinantes, o que nos leva a esse pequeno desequilíbrio que nós chamamos de doença. E aí é necessário que todos nós saibamos que existem pelo menos 4 grandes fatores. Fator genético, biológico, hereditário, fator psicológico, fatores sociais e fatores ambientais. Muita gente fala que Santo Tomé está a crescer o número de doentes mentais e tal. Muito bem. Já vimos que é transversal, a Soga falou que é transversal, mas nós não podemos esquecer questões já estudadas, que é a nossa pirâmide etária, a base é base jovem. E a OMS diz que a maioria das doenças começam a surgir dos 15 aos 30 anos. Portanto, aqui é uma das causas que levam-nos a... Tá? E quais são essas patologias? Às vezes patologias simples. Simples. Que é absolutamente normal dessas idades, só que depois não é bem acompanhada e depois cai no poço. Portanto, neste momento em Santo Tomé, nós temos a esquizofrenia a liderar as psicopatologias, ou seja, as doenças psiquiátricas. Depois de as citar, vamos falar uma delas para esmiuçar. A esquizofrenia tem a ver, sim, com alguma razão social,
SSE, que é a situação socioeconômica ou a pobreza, mas, além de tudo isso, são questões biológicas, genéticas. E nós esquecemos que Santo Tomé e Príncipe é formado por aí 20 famílias. Andrade começa por mim, Viegas, e aqui o sangue passa. Não podemos dizer, aqui é preciso nós concentrarmos e percebermos bem a questão é esta. Muitas vezes podemos dizer que a questão sociais, questões de pobreza. Sim, esses fatores também influenciam. Mas a questão genética... Mas a questão genética é fundamental. E o nosso problema, a questão genética, nesse caso a esquizofrenia, que é a predisposição familiar. Meu avô tinha, eu posso ter uma gênese. E depois, só pelo facto de eu discutir com o meu patrão, lá vou eu embaixo, a desenvolver. Portanto, também não é só, atenção, também não é só o único fator, essa combinação. Fator muito. Segundo caso, nós temos temos a epilepsia. Há outro fator, neurológico. Começa desde o parto. Falta de oxigênio quando o bebê atrasa no parto. Portanto, são muitos fatores que muitas das vezes, né, nós dizemos, está crescendo doente, não há problema social. Sim, muito bem. Nós precisamos de apoio social. Sim, nós precisamos. Nós precisamos de acompanhamento. Nós precisamos. Vamos um bocadinho mais para trás. Vamos agora pegar uma patologia, não já destas duas que eu falei, baseado no que disse o doutor Aleixo, que é a questão da educação, fatores psicológicos. A ausência da comunicação na família, disse também o meu colega aí. Esse é um grande fator também de desequilíbrio da mente. Mas são doenças dentro, segundo a DSM-4, que é Manual de Classificação Internacional das Doenças Mentais, classifica como doenças do humor, mais simples. O que acabou de dizer, ele disse também falou, que é a depressão. A depressão, a ansiedade, são doenças mais simples e que nós podemos resolver. Com um acompanhamento e uma medicação, aí 6 meses. E as causas destas patologias é que são mais de relacionamento, fatores psicológicos, como eu disse. Uma criança vai ter seus 14 anos, vai à escola, ela sacrifica, tal, ela tem uma negativa, ela tem 2 negativas, ela chega a casa, começa a chorar, ela não quer sair mais, ela começa a tremer, ela irrita facilmente. Aí esses sinais estão levados para a depressão. Por coisas simples. Mas não é, atenção, não podemos dizer, repito outra vez, que é só devido a essa negativa. Existe alguma outra coisa, um outro fator qualquer desses 4 que também levam às vezes até fatores ambientais, que é a poluição. A poluição sonora, a poluição qualquer outra. Nós não damos por conta disso, mas isso também influencia. A nossa mente, como disse, ela é tão complexa e tão frágil que é necessário nós, de facto, sabemos lidar com... Por isso que eu disse disso, né, quando falou, quando definiu o conceito da saúde mental, eu peguei que a saúde mental é a capacidade de lidar, e nós lidamos com as nossas emoções de dia a dia. Aquele que não consegue lidar com as suas emoções de dia a dia, já começa, como disse Liso, a ter essa ausência da saúde, que é o outro extremo, dependendo do modelo, se nós vamos entrar aqui no campo científico. Mas, doutor, quais são os principais sintomas que caracterizam uma pessoa esquizofrénica? Ora bem, uma pessoa esquizofrénica, como eu já disse, é uma patologia muito da predisposição familiar. O primeiro grande sintoma é a alucinação. Está a ouvir vozes, que manda fazer aquilo, manda correr, manda pegar fogo, vozes, alucinação. Há delírio. Depois disso a pessoa começa a agitar, se fecha no quarto, já não quer sair. Se for uma criança, sei lá, de seus 18, 20 anos, começa a cortar, a rasgar. Portanto, começa a ter também, não só desorientação ou desorganização no pensamento, também como no comportamento. Presta atenção. Muito desses fatores, desses sintomas todos, não esquecem que é biológico, não esquecemos disso.
E nós temos muitos problemas porque o nosso sangue cruza muito. É tratável? Trata-se. Quanto mais precoce diagnosticar, fazer uma intervenção. Só que normalmente a esquizofrenia, nós os psicólogos clínicos não temos aquele peso. Por quê? Porque a esquizofrenia é para a psiquiatra, uma especialidade médica. Já é do foro psiquiátrico. Do foro psiquiátrico. O psicólogo faz o acompanhamento, mas já não faz aquela intervenção que ele faz como numa depressão ou numa ansiedade. Ok. Portanto, mas nós acompanhamos, nós fazemos o que nós podemos fazer, porque a pessoa é submetida à medicação. Existe alguma orientação que pode deixar para o pai ou mãe que está aqui em casa nos acompanhar, ou o encarregado de educação, que tenha um educando que... Quais são os primeiros, os sinais mais práticos para que se possa diagnosticar precocemente? E ela não em escutar casa? a mãe, ela zangar, ela começar a falar coisas por falar. Porque a esquizofrenia, muitas vezes para ser mais fácil de explicar, é como se fosse um pensamento em zigue-zague. Alguém tem um pensamento em zigue-zague. Ora está bem consigo, ora está um bocado abaixo. Okay. Depois também, pensamento desorganizado. Não fala coisa com coisa. Tanto aqui, a mãe percebe, diz, não, minha filha tem alguma coisa, e aí procura nós fazemos a nossa seleção. Normalmente, depois nós recaminhamos a psiquiatra, se passar pelo psicólogo. Se for diretamente a psiquiatra, ela faz a sua intervenção. Falou que a epilepsia é A segunda. a segunda e ela é desde a nascença, Sim, uma das causas. ok? Uma das causas. Pode citar um bocado mais aprofundadamente, Sim, além desta, qual outras, e os sintomas iniciais? Da Como é epilepsia? que eu posso chegar à conclusão que eu preciso... Do que o meu filho tenha. que eu descubro que o meu filho tem, que eu Tem preciso de um psicólogo tem e epilepsia. ou procurar um médico. Muito bem. Epilepsia é o nome científico. Vamos levar, estamos a falar de uma plateia, vamos levar, que Exatamente. nós chamamos de ataque. Ataque, grande mal. Portanto, muitas das vezes, da minha prática, 20 e tal anos, 25 mais ou menos aí, a fazer consultas, a epilepsia, desde um miúdo de 13 anos, nós percebemos que ele tem epilepsia. Por quê? Mãe vê. Mãe já chegou a dizer, doutor, meu filho, fico falar com ele, o rapaz desmaiou, o rapaz está assim. O rapaz desmaiou, fechou os olhos, eu fiquei atrapalhado, fui, o rapaz ficou assim, eu bato o rapaz está assim. Depois o rapaz acorda. Esse sinal é um sinal de descarga neurológico que desliga. Portanto, ele já começa a ter, ainda não tem convulsão, porque o que nós percebemos bem do ataque é a convulsão, quando ele começa a convulsão, não tem convulsão, mas ele desliga. Esse desligar são sinais que os pais devem preocupar e procurar imediatamente, quanto mais cedo, não diria ao psicólogo, o psicólogo depois vai encaminhar ao psiquiatra para fazer a devida medicação. Isso não é dever, não é santo, não é... As mães dizem que é santo, mas hoje em dia, já como o meu consultório, entre aspas, o gabinete está situado no PMI, Parlamento Materno Infantil, as mães nos recordam, algumas dizem que é dever, aliás, antes de passar por nós sabemos, a medicina tradicional tem Faz aqui o seu papel. tem o seu papel, mas depois quando chega a nós explicamos devidamente e elas percebem e seguimos. Quanto mais cedo, melhor é. Os fatores Estou a falar nesse caso específico da epilepsia, que é o ataque. Ok. É o ataque. Os fatores psicológicos, antes disto, a epilepsia é reversível? É reversível, sim. Curável? É curável, sim, é curável. Hoje em dia nós temos alguns medicamentos, né, que depois é controlado no sangue, a sua dose, e que a pessoa... Porque a coisa de 15 anos, 20 anos atrás, o epiléptico não pode conduzir. Hoje não, o epiléptico só pode conduzir. Mas para que ele conduza, é necessário que faça aquela medicação e que nós fazemos análise de sangue para que ele possa conduzir. Está sob controle médico e sob... Bom, ainda temos os fatores psicológicos. Mas eu queria só, para completar o raciocínio aqui do meu colega, na verdade, porque temos que compreender que o problema mental, a saúde mental que leva a transtornos mentais, que é a doença mental, ela surge num quadro em que ela é silenciosa. Então, não podemos entender, a saúde mental ela não fica tão evidente em muitos contextos. Ela é extremamente silenciosa. Por exemplo, falando da esquizofrenia.
Falando da esquizofrenia, mesmo antes da esquizofrenia, É um nome estranho. Existe a depressão, em que as pessoas têm comportamentos muito... Veja que o desânimo, uma falta de apetite, são alguns sinais de que a pessoa está tendo problema mental. Então quer dizer que nós não vamos... Atenção aí, desculpa lá interromper, atenção aí. Nós estamos numa bancada de ciência. Está a ficar bom, doutor Aleixo. Não vamos confundir os diagnósticos. Nós temos manual DSM-4, que é Manual Classificação Internacional das Doenças, que diz o que é esquizofrenia, o que é epilepsia, o que é depressão. A depressão é um transtorno do humor. Sendo um transtorno do humor, aí sim, uma criança pode isolar, né? Que nós pensamos que é devido ao transtorno do humor, que é alguns sinais da depressão, e também ser da outra. Aí é que por isso que nós dizemos que o diagnóstico psiquiátrico é muito mais difícil que o diagnóstico médico de clínica geral. Mas o que eu quero trazer... Porque o que eu quero trazer não é discordar disto, mas é, para além da parte da OMS, temos a nossa realidade. Sim. Em que a nossa realidade nós vamos apercebendo que há coisas mais pequeninas que até não damos importância de vida. Sim. E começamos até a brincar com elas e assistimos a nossa praça, que é bem pequena e tem figuras assim, comportamentos desviantes, que até ninguém quer dar atenção e que a OMS não vê e que não é estudar. E que nós internamente precisamos começar a dar atenção antes que chegue. Está a falar do quê? Da depressão? Manifestações da depressão, manifestações de ansiedade, manifestação... Mas não esqueça que a depressão já é dada pela OMS e está em Santo Tomé, está também na terceira causa. Eu citei as duas primeiras. Sim, mas essa discussão leva-me a perguntar o seguinte, para esclarecer aos nossos telespectadores que se só agora sintonizou o seu televisor na estação da TVS, a nossa televisão, estamos a falar sobre saúde mental. Um tema bastante importante que é do seu interesse, porque a sua saúde está em primeiro lugar e a mente é fundamental para o arranque de todo o resto. Volto a solicitar. A depressão está relacionada à esquizofrenia ou a esquizofrenia está relacionada à depressão? São coisas separadas, uma não está relacionada à outra e um sintoma não tem nada a ver com o outro. Nesse aspecto, doutora Aleixo, estamos claros. Mas atenção. Devido à nebuleza, há muitos sinais que cruzam, mas são coisas diferentes. Sinais idênticos, mas patologias diferentes. Sim, patologias diferentes. Tá. Nós, por isso mesmo, com a OMS, nos livros de classificação, nós temos páginas que dizem, olha, esse é este, encontra aqui, este é este, mas como este tem mais dois deste, por isso nós dizemos que é este, que é a doença, mas dizemos que é a esquizofrenia. Então tem sintomas idênticos, mas há um que tem uns sintomas acrescidos. Isolamento não tem que ser só com os sinais da depressão. Não. Isolamento pode ser um grande sinal da esquizofrenia. Agora, se houver pensamento desorganizado, se houver comportamento desviante, e se houver alucinação e delírio, esquizofrenia. Agora, se eu isolei, começo a chorar, começo a tremer, começo a ter prisão de ventre, não quero conversar com mais ninguém, eu não tenho sono. Meu amigo, depressão. Nós temos que pegar 3 ou 4 sintomas. O que leva um indivíduo são a ir à depressão? A nível social. Senhor sociólogo, senhora socióloga, ajudem-me, por favor. Bom, o indivíduo são vai à depressão. Se nós formos olhar o lado social, eu posso dizer que a sociedade também contribui para tal. Ele, como parte da sociedade, ele sofre as influências, ele recebe os inputs da própria sociedade, sendo bons ou maus, ele não tem como, ele está ali, ele vai ter que receber e, se calhar, depois saber gerir. Como muitas vezes
nós não estamos preparados para fazer a gestão dessas informações ou desses comportamentos ou das coisas que nos chegam, o indivíduo pode estar bom, mas se tendencialmente, como eu disse no início, se ele tender a imitar o outro, muitas vezes dar uma resposta idêntica do outro que ele já viu na sociedade, ele pode vir a ter problema. Nesse caso, estamos a falar de saúde mental. Isso não é preciso muito. É só ver o que acontece com muitos que estão a adquirir o hábito de fumar esses produtos que nós temos ouvido falar e temos visto. É o que tem acontecido. Indivíduos são que, por influência, por imitar o outro no meio em que está, acaba também por adquirir um problema mental, desses que nós estamos a falar aqui ou outro qualquer. Muitas vezes também a própria sociedade, porque nós desde pequenos somos socializados, somos educados para sermos homem da manhã. Isso é um peixe que nos vendem, mas quando nós crescemos, a sociedade não tem condições para nos fazer ser homem da manhã, para receber o homem da manhã. E isso também, muitas vezes, é um veículo, um fator que leva o indivíduo são a desenvolver problemas. Isso gera muita frustração. Um indivíduo que esforça, que cresce, que estuda, às vezes, que forma e nenhuma porta mais. Parece que depois de ter diploma, tudo acabou. As portas fecharam, ele não consegue nada. Isso também é um fator agravante. Muitas vezes não se percebe, mas pelos conhecimentos que eu tenho, culpa-se também a sociedade por estimular o indivíduo a esforçar para ser algo e quando ele prepara, cria todas as condições para ser, a sociedade, exatamente, a sociedade não tem condições de fazer acontecer essas coisas, não é? E isso é uma das coisas que eu, pessoalmente, acredito que dá cabo da mente de qualquer jovem, como o doutor falou há bocadito, as maiores doenças mentais vão dos 15, começam nos 15, mais ou menos também é quando o indivíduo está entrando na idade ativa, quando ele precisa mostrar à sociedade que ele conseguiu ser o homem da manhã, mas ele não tem acesso a nada para ser o homem da manhã. O que é que ele vai fazer? E ser homem da manhã, normalmente, disseram-nos, é ter uma família, um emprego jeitoso, uma vida aceitável. Ele já estudou, mas não tem como dar continuidade ao homem da manhã. Eu acho que isso é um dos fatores muito grandes que levam o indivíduo a isso. Acho que também a tendência para imitar os maus comportamentos também leva o indivíduo a desenvolver problemas mentais e isso a nível social, não é? Nós imitamos o grupo, há quem consegue dizer que não, há quem não consegue dizer que não. Sabemos que uns são mais facilmente aliciados, seduzidos do que os outros, até porque o próprio grupo é um agente socializador, ele tem influências muito grandes no indivíduo. Às vezes, o tipo de família que nós temos também, que está desorientada, está desestruturada, mães que não têm para dar, pais que não existem, né? Costumam dizer órfão de pai vivo. Tudo isso gera uma confusão mental, a ponto de nós ficarmos doentes como indivíduo e, em larga escala, se o indivíduo está à sociedade, infalivelmente também estará doente. Esse é o cenário que nós temos. Sim, podem comentar, só favor. Porque, atenção aí que qualquer um de nós estamos aqui, né? Se tivermos um acontecimento forte, já estudado dentro da pirâmide, divórcio, morte, desemprego, esse impacto, como disse a Sossô, esse impacto mexe conosco, com a nossa mente. Tá? Todos nós caímos. Hoje, quando recebemos essa informação, mesmo eu que sou psicólogo. Mas amanhã, eu tenho que saber que a vida continua. Essa reflexão que é necessária que nós tomamos. Quando eu amanhã não consigo, continuo a pensar, morreu a minha maior, morreu. A minha casa queimou. Eu casei com essa senhora, a senhora separa de mim só por uma razão assim. Esse pensamento que nós temos sobre o acontecimento é que vai desequilibrar a nossa saúde mental. Vai fazer com que nós não começamos a dormir, começamos a emagrecer, perder peso, começamos a tremer. Qualquer coisa que a jornalista fala comigo, eu irrito consigo. Estou entrando no quadro da depressão.
Por isso mesmo que o psicólogo, para quem conhece o papel do psicólogo, diz que o psicólogo é muito... Nós temos que ter muito psicólogo. O psicólogo é muito importante. O psicólogo é muito importante nesta fase em que você tem a casa queimou. Você precisa de psicólogo. Você vai precisar, sim, também de assistente social, mas posterior, para fazer a questão de integração, reintegração. Você tem um problema de divórcio, litígio, Violação, tentativa de você violação. precisa do psicólogo. Você, coisas mais simples. O desemprego, você chega a estar desempregado, seu jornalista. Ai, mentira. Você vai ganhar cadeira, que é a reação que você tem. Mas nós temos depois de controlar e não pensar sobre isto. Esse desequilíbrio, esse pensamento nosso sobre o acontecimento, é que leva-nos às vezes a ter essa patologia que é a mais... É a patologia mundial, atenção. E nós aqui não estamos a tocar numa das coisas que é fundamental, que desequilibrou muito, que o meu colega deve saber aí, que é a Covid-19. Também desequilibrou muito para o desenvolvimento da depressão. Por isso que hoje em dia fala-se muito da saúde mental devido à Covid. A saúde mental estava esquecida, devido à depressão. Nós isolamos. Eu não posso aproximar a minha querida jornalista. O distanciamento Então passou começou a ser prático. exato. Às vezes nós caímos nesse quadro, que é um quadro do humor, da transtorno do humor, que é essa depressão, por acontecimentos, não são acontecimentos simples para nós que dominamos, é acontecimentos simples. Para quem não sabe, às vezes é uma coisa simples, né? Parece ser simples. Parece ser simples, mas é uma coisa complexa para quem não Inicialmente sabe. é aparência. Quer contribuir, professor? Quero dar mais uma pequena contribuição, adicional ao que já foi dito, mas destacando o fator ambiental que o colega Flávio já havia dito. O ambiente em que se está e a nossa realidade, São Tomé e Príncipe, carece disto. Não havendo um contexto familiar visível, e temos vindo a assistir vários debates a vários níveis, transversalmente falando, em que as pessoas estão preocupadas com a família santomense. Porque, na verdade, no seio familiar, o ambiente familiar, não tendo inexistência de um ambiente familiar saudável, é foco de muitas doenças. E tendo um ambiente familiar saudável, minimiza-se, é cura para muitas doenças. Então, vamos assistindo comportamentos que se diz cultural. Não sei se é cultural ou não quero entrar nas pessoas, em que a família em si, muitas vezes a família não dá atenção, porque há outras preocupações, e quando deveria conduzir para um técnico, psicólogo. As pessoas esperam que psicólogo, eu não estou maluco. Associam logo ir a um psicólogo, a um clínico, como se fosse algo que já está mesmo... Isso tem que ser desmistificado. A família tem que compreender que ter um psicólogo nas instituições, ambiente de trabalho, faz falta. Ter um psicólogo de acompanhar a família faz falta. Nas escolas faz falta. Nos hospitais. Porque nós vamos assistindo, temos uma sociedade tão agitada e preocupada com coisas, necessidades tão primárias, que não há tempo para pensar que está doente. Eu doente, eu acho que estou bem. Porque dentro da minha volta, o ambiente que me rodeia, eu vejo que é tão normal, também eu sou mais um. E que quando o psicólogo, o técnico, vai aconselhar melhor para não ficar realmente, para não ir para psiquiatra. Que é preciso que se diga que há a diferença entre Que é um um psicólogo e um psiquiatra. Daí que o ambiente em que se está a reinar toda uma vivência profissional, familiar, no país, é necessário. E nós vamos sempre aqui, nós pequenos, mesmo os dirigentes do nosso país, e gosto de falar disto porque às vezes pensa-se que é só nós aqui, mesmo quem nos dirige, precisa ter um psicólogo para poder trazer um certo equilíbrio à sua forma de agir e operar na aplicação que existe. E muitas vezes nós descoramos isso. Então, se o exemplo vier de cima,
com certeza que começa-se a dar outra atenção. Não é fácil, não é difícil encontrar uma pessoa andar na rua, tronco nu, com uma china à mão, e as pessoas... Mas é que isso tem a ver com a saúde. Saúde mental, é está em mental. causa. Saúde mental está em causa. Está em causa. Ele pega a mãe assim, está andando, e eu vejo, não posso dizer nada. Eu também estou Deus normal. Se eu fizer nada, é que depois, epa, mais um crime. Mas quando poderia-se evitar. Dar já atenção. Epa, isto deve estar assim, haver já uma equipa de trabalho, tudo, que é de direito, e dizer assim, não, vamos deter este indivíduo, conversar com ele, dar um acompanhamento para que ele entenda o papel que ele está... Sim. Isto é importante que se tenha atenção a isto. É verdade que aqui estamos a debater isto. Quando se vê dentro da família, no quintal em que se vive, tem-se comportamento de mau humor. A criança fez o mal. Desgraçado. Não dás nada. Tu não dá, é sempre a mesma coisa. Ao invés, e isto entra a saúde mental, ao invés de se tratar do problema, está-se a atacar as pessoas. E no trabalho acontece, na vida familiar acontece, na vida administrativa do país acontece. Nós não vemos o mal, mas atacamos as pessoas. Eu, como cristão, há um princípio que nós devemos ter. Deus não quer detestar o pecador. Deus detesta o pecado. E nós temos que ter essa prática para que a saúde mental seja mais saudável. Então, torna necessário, em abono da verdade, que se comece a dar atenção a coisas pequenas e responsabilização para que haja realmente um acompanhamento que evite danos maiores. E nós vamos a tempo de fazer isso. Programa como este, volto a dizer, estamos de parabéns e sinto-me honrado de poder fazer parte desta plateia, porque normalmente o tempo voa e nós nem sempre temos... Há muita coisa para se falar sobre isto, há muito dedo para meter na ferida nisto, porque há coisas muito sérias nisto, que é preciso dar atenção. Um psicólogo é necessário para cada instituição. Sim. Instituição família, instituição religiosa, instituição escolar, instituição profissional, tudo é necessário ter um psicólogo. O país precisa muito, sabe assim. Eu tomo como exemplo instituição como uma corporação, permita-me citar, de bombeiros, em que lidam com situações dramáticas. Calamitosas. Os operativos e a família. Quem foi vítima do incêndio, quem foi na tentativa de apagar incêndio, em que há um... Temos uma associação de bombeiros que não tem um psicólogo, acham que não é necessário, não faz sentido. Mas é necessário dar atenção a isto, de extrema importância. Nós dizemos que quem trata também sofre. Exatamente. Se você vai e faz a sua intervenção enquanto profissional em grandes incêndios, você precisa de apoio psicológico para você voltar a fazer essa intervenção amanhã ou depois com grande então, rigor e com uma grande... questão de humanidade para também poder superar, não é, o dia a dia. os males que encontrou, infelizmente as sequelas pós-incêndio, por exemplo. A pessoa acaba ficando sensibilizada com a dor do outro. Não é? Temos outro exemplo, e vou, desculpe-me, prolongar um pouco mais, para dizer o quê? Pessoas de mais idade, idosas na nossa sociedade, que tenham outro ritmo, tiveram outro ritmo educacional, quando se confronta com a atual realidade educacional, vê-se como problema. É preciso ser acompanhado, é preciso dar atenção. Temos profissionais suficientes? Se nós começarmos a valorizar o que temos, eles aparecerão. Isso trata de uma questão de valorização também. Porque... Se nós temos pouco, eu tenho pouco dinheiro. Se eu valorizo, eu respeito o dinheiro que tenho, o dinheiro aparece mais. Exatamente. Se eu valgo o pouco que tenho, tudo isso. Então, se temos poucos profissionais, se começarmos a dar atenção à visibilidade a esses poucos profissionais, então mais aparecerão, porque haverá tendência para formar. Há uns anos atrás, permite-me até ser jurista, agora em São Tomé, jurista, com devido respeito, ser jurista, economistas e quem mais?
É jurista, economista e já se começa a dar atenção a relações internacionais também. Mas jurista não será demais mais um advogado. Não será demais mais um jurista, melhor dizendo. É uma Então, questão de valorizar, psicólogo, rentabilizar o que temos. Exatamente. Então, Mas nós estamos a caminhar a passos largos para o término desta edição, que infelizmente o nosso tempo aqui em estúdio é um tempo que voa, não sei o que é que se passa. As pessoas têm medo de entrar em estúdio mais depois, mas já é isso. É porque aqui é a televisão São Tomense e este é o seu programa Consultório Médico. Aqui nós tratamos de assuntos ligados à sua saúde. Neste programa onde você consegue diretamente ouvir questões que podem estar a acontecer dentro da sua casa e por falta de conhecimento e informação não chega a saber que está a acontecer. Hoje estamos a falar da saúde mental. Como é que está a sua saúde mental? Como é que lida com as situações do dia a dia ali no seu local de trabalho ou aqui na sala da sua casa onde permite que o consultório médico entre? Bom, nós não podemos ir embora sem falarmos da ansiedade. Eu sou, por natureza própria, uma pessoa muito ansiosa, doutor Aleixo. Sofro por antecipação. Eu gostaria de perceber como é que a ansiedade entra. Eu posso, em condições normais, sair da minha casa e ir à procura de um psicólogo. Sim. O psicólogo faz o quê? O psicólogo ouve o seu cliente, paciente, ou o psicólogo adivinha o que o cliente, paciente tem a dizer? Ok, permita. Vamos primeiramente tentar definir, explicar muito bem o que é psiquiatra, o que é psicólogo. Psiquiatra, ou seja, são médicos que, após ter feito a sua licenciatura em medicina, ele especializa em psiquiatria, como qualquer outro médico, depois de fazer licenciatura em medicina, especializa em ortopedia, em cirurgia, ginecologia, etc. Portanto, esta especialidade, que nós não temos ainda em Santo Tomé, que eu bato bastante, porque eu tenho um mestrado em psiquiatria e saúde mental, são os meus dois, eu e a minha colega Cosma, ele é enfermeiro, eu sou psicólogo. Todas as doenças do foro psiquiátricos, epilepsia, esquizofrenia, outras psicoses, etc., é para psiquiatra. Ansiedade, depressões, coisas mais simples, depressão também é para psiquiatra, depressões, coisas mais simples, orientações, o início, orientações, não, o psicólogo está aqui não é só para questões do quadro é mais uma prevenção. Desvio do comportamento, não, o psicólogo está aqui para tudo, para orientar, para até lhe aconselhar o que aqui o colega disse, coisas às vezes simples que nós temos no trabalho. O psicólogo está aqui para orientar. Portanto, você não tem que atacar. O problema é eu e você no trabalho. Você não tem que atacar a minha família. Quando se fala da minha família, porque isso, porque acolá, isso é problema de saúde mental. E o psicólogo resolve. O psicólogo vai na psicoterapia. Aí já pego para dizer que o psicólogo não usa, nem receita, não deve receitar, porque ele não tem a psicofarmacologia suficiente para fazer, mas ele usa a psicoterapia, que é a técnica para tratar estes pequenos problemas. Portanto, ele vai usar a psicoterapia com esse indivíduo que está em choque com o seu colega, que em vez de discutir, como disse o colega aí, em vez de discutir o problema que está nos fazendo nós discutirmos sobre o trabalho, não, está a atacar a minha família, atacar a minha mãe, atacar meu pai, falar sobre aquele assunto com o meu. Então, aqui o psicólogo faz a sua intervenção e trabalha essa situação. Porque atacar o outro, atacar o terceiro é abrir. Portanto, o psicólogo aqui tem como papel orientar, escutar muito, o psicólogo costuma dizer, né? O psicólogo tem que ter os tímpanos, os ouvidos do elefante grande para escutar. Você fala, muitas das vezes, mesmo acontece com os médicos, quando alguém vai à consulta, que o médico escuta 20 minutos, ele tem a pessoa lá fora, mas 20 minutos a pessoa sai leve. O doutor Aleixo é o melhor médico, porque ele não escutou, falou, mesmo se ele não receita. E aí o psicólogo tem que fazer essa intervenção, tem que escutar. Escutar e depois, claro, chegamos a um diagnóstico, temos que chegar a um diagnóstico e fazemos a nossa intervenção, a psicoterapia, que é tratamento por palavras, de algumas técnicas, a respiratória, coisa e tal, relaxar. Isto para a ansiedade? Para a ansiedade, para a depressão, para casos
de mãe, filhas que não entendem, muitas vezes, nós chamamos o aconselhamento, né? Sabe que a idade dos seus 15 aí aos seus 35, já é adultos, né? Mas de qualquer forma aqui é uma idade complexa com as suas alterações hormonais, etc, etc. Você quer já trabalhar, você quer dinheiro, você quer isso, depois há esse choque. E aqui é sempre necessário que a mãe e o pai procuram um psicólogo, porque o psicólogo não é, como disse o colega, muitas vezes, eu não vou para a consulta de psicologia, eu vou lá acompanhar o doutor Flávio, já disse que eu fiquei maluca. Exatamente, eu queria perguntar. O que é esse maluca? Em que momento um indivíduo normal, eu, posso ir à procura de um psicólogo? Porque pelo que nós falamos aqui, não é? Falamos de uma forma tão aberta que percebi que há necessidade, faz falta o acompanhamento psicológico por parte de um psicólogo, não é? Como alguém que auxilia, que ajuda-me a não ir pelo caminho da depressão, da ansiedade, até chegar a diagnosticar uma esquizofrenia. Eu, ao mesmo tempo que estou a perguntar, estou a responder. Mas eu vou perguntar para que os telespectadores se sintam esclarecidos e esclarecidas. Em que momento da vida eu devo procurar um psicólogo? O mais simples possível. Você está a estudar na faculdade, você tem dificuldade na aprendizagem, você procura um psicólogo. Ele vai te dar dicas para melhorar a tua memória e você ter sucesso. Tá? Você está em discussão com o seu marido, constantemente, porque ele chega a casa tarde. Você começou a não dormir. Procura um psicólogo. Vai expor, eu não estou a dormir, não sei o que se faz. Você nem sabe, às vezes, a causa que você está na discussão com o marido é outra causa, mas aí é esta. Mas quando o marido chega tarde, também o psicológico fica... Sim, mas às vezes não pode não está aqui esta causa bem visível. Portanto, você dirige a um psicólogo em qualquer momento que você precisa da sua vida, por coisas mais simples. Um estudante procura um psicólogo. Deve procurar um psicólogo quando tem dificuldade. Uma mãe, quando percebe alguma coisa do comportamento, que hoje nós usamos muito, usou o colega aqui, desviante, já percebeu pelo cheiro, já percebeu que ele está a fumar. Pelas manifestações. Tá. Então a mãe, meu filho precisa já não é esse rapaz, já não é esse rapaz, então, precisa de uma coisa. Dirigir ao psicólogo. São momentos próprios para nós fazermos a nossa intervenção. Portanto, o psicólogo não tem nada a ver em 100% das doenças pesadas do foro psiquiátricas. Não. É antes. Portanto, o foro psiquiátrico é para o psiquiatra. Portanto, o psicólogo não é psiquiatra. Portanto, está aberto para toda a gente lá ir e orientar, pedir conselho e nós estamos aqui para isso. Para completar o raciocínio do meu colega, na verdade, temos que entender, de forma mais básica ainda, o conceito de psicologia. A psicologia é para estudo em si, os sonhos, os anseios, os desejos que o homem manifesta no seu dia a dia. Então, um aluno que não se sente bem com ele próprio, não se sente, por que não? Procurar um amigo. O psicólogo é um amigo, um ouvinte, não é? É alguém que ele poderá abrir o jogo com ele, confessar. Deverá ser esse amigo que ele não encontra na escola, não encontra na família, não encontra no trabalho. Então o psicólogo deverá ser esse amigo. E temos que entender o quê? E respondendo a pergunta mais e completando o que o colega Flávio falou, é que tudo que ele se sente, ele não se sentindo bem com ele próprio, alguma coisa tem que fazer. Toma iniciativa. Outro em relação a ele, a mãe ou o pai, caso tenha tempo, deveria ter tempo, lá está o problema da família, a filha sai de casa sem maquiagem. Na escola ou noutro ambiente, percebe? Vem com maquiagem. Ou vem com uma trança diferenciada que não saiu de casa. Ao invés de tratar logo mal, tenho que falar com a minha filha, ou senão, então, falar com uma psicóloga ou um psicólogo para ver como é que pode me ajudar a lidar com este caso.
Porque os próprios pais precisam de acompanhamento. Precisamente. Precisam de um psicólogo E para aí vou ajudar lá chegar. a lidar com as É situações. isto. Se o marido chega tarde constantemente, eu citou esse exemplo. É bem, Não fui eu, foi o Flávio. dá que pensar. Mas muitas vezes a mente deturpada, ele deve estar já a pintar outra manta. Mas pode não ser. Como sei. Vai ter o amigo, colega, o técnico, psicólogo, psicóloga, também, não é? A psicóloga, a psicólogo, e conversa. O psicólogo ou a psicóloga dará a mote ou a abertura para ver que poderá o marido estar a ter uma outra atitude que precisa da ajuda dela. E até se calhar atrasou de chegar a casa por qualquer razão que ela mesma está a provocar. E ela não está a ver que ela é que é a causa dele chegar tarde. Está a ver que ele chegou tarde, talvez por outras saídas. Então, o psicólogo não é para, e disse muito bem o colega Flávio, melhor do que eu, não é para dar receita. Vai tomar esse paracetamol que se passa. Vai tomar outra. Não. Há mecanismo próprio em diálogo, conversa, pontos de vista, que ajuda a ir lá. Isso é importante que se diga. E nós temos que trabalhar isto de uma forma simples e objetiva. Não é para entrar também na conversa, o psicólogo não é para ser fofoqueiro ou fofoqueira. Um dos problemas que nós enfrentamos muito a nível da saúde Pois. é que, infelizmente, Não há, infelizmente, cito outra vez, em alguns casos, os pacientes citam que os profissionais de saúde não têm sigilo. É isto que eu estou... Imaginando eu agora ir ter agora o doutor professor meu Flávio para uma consulta, para uma conversa, não é, de professor e aluna, onde vou expor algumas situações que me incomodam. E amanhã no corredor da vida, a situação que eu fui partilhar com o meu professor amigo, eu estou a ouvir que a nossa convidada, a doutora Braulia, disse ao doutor Aleixo, no corredor de televisão, e o senhor Leonardo Umblina também já sabe, o Belchior já sabe, enfim, está espalhado no corredor da televisão o que eu conversei com o meu psicólogo em gabinete. Sim, mas permita que normalmente isso acontece mais com as questões clínicas, que o diagnóstico é feito no momento. Porque nenhum psicólogo, nenhuma psiquiatra define hoje, já nesse momento, dependendo de como o paciente chega. Se chega agitado, nós já sabemos mais ou menos o que é. Às vezes fazemos uma intervenção médica para acalmá-lo. O diagnóstico vem posterior. Por isso, quando nós recebemos alguém, paciente, fala, eu não sei qual é o problema dela, eu escutei muito, mas não sei, nós não chegamos ao diagnóstico. Manda ela vir amanhã, ou ele vem amanhã, vamos conversar. O que acontece sim é que vão dizer que a jornalista Eula saiu do gabinete do Dr. Flávio, que é o psicólogo, portanto ela tem algum problema em casa, ou ela está ficando, exato, este é que é o problema. E que muitas vezes pode acontecer o quê? Ainda que o Dr. Flávio possa falar, que há que entender também isso do fofoca. Pode estar num determinado quadrante, como disse, e muito bem, corredor da vida, ele até pode contar uma experiência sem citar nome. E a sua baixa estima poderá entender que ele está a falar de si. Sim, automaticamente é quem diz, já chegou a dizer. Mas ele não está a fofocar, ele está a dar, está a buscar o exemplo. Que as tantas a partilhar o assunto, consegue respostas mais... Precisamente. Não quer dizer que esteja a falar da Eula. E a Eula, sem pôr o nome, mas a Eula veste logo a cara por si. Você está a falar de mim, eu falei com o homem. Atenção. Então, é que muitas vezes é preciso entender o conceito de acompanhamento e da consulta. Isso também se dá assim. Enfim, muito mais pode-se falar, mas nós vamos entrar tudo, não sei quanto tempo mais falta. Nós vamos convidar, eu vou convidar a doutora Braulia Costa a citar, fazer uma abordagem geral, o que gostaria de ter falado que ainda não falou, e deixar o seu conselho para os nossos telespectadores e telespectadoras sobre a saúde mental, sobre a sociedade, já que é socióloga, e depois para os outros colegas. Bem, eu vou pegar na ponta do que foi dito
aí do outro lado, de tudo que nós falamos esta tarde aqui, eu percebo que, se calhar, quanto mais cedo nós procurarmos ajuda de um psicólogo, no caso, melhor. Porque muitas vezes as pessoas não sabem quando é a hora de procurar ajuda psicológica. E às vezes fazem muito tarde. Não é? Foi dito aqui, às vezes, uma falta de apetite, uma mudança de humor, é sintoma de que alguma coisa, saúde mental está comprometida. E nós não ligamos, às vezes achamos que é má criação, chamamos esses nomes que foram ditos aqui. Então, eu, percebendo isso, também recomendo aos outros que qualquer coisa de anormal que nós acharmos da parte dos nossos, que são as pessoas que estão diretamente ligadas a nós devemos procurar um psicólogo. Porque o trabalho do sociólogo é outro, é coletivo. E se nós procuramos o psicólogo precocemente, nós reduzimos muitos problemas sociais e também diminuímos, facilitamos a vida aos sociólogos. Porque o problema não ganha uma dimensão social ou coletiva, então não passa a ser um problema sociológico. Para os que estão lá em casa, como eu disse há bocadito, eu apelo que, e também para mim, também para nós, prestemos mais atenção aos sintomas, aos sinais que muitas vezes os nossos nos dão, os filhos, os maridos, a mãe, a avó, o amigo, o vizinho, muitas vezes dão-nos sinais, mas como somos leigos, não conhecemos, não conseguimos ajudar. Então, para nós prestarmos atenção a essas mudanças de humor, sobretudo, que é uma coisa que é muito recorrente, ninguém liga, a esses comportamentos que nós às vezes chamamos de mal criado, de indisciplinado, chamamos de desgraçado, não é? Outras coisas mais, que pode ser um sintoma de uma doença mental, para nós prestarmos mais atenção e, se calhar, procurarmos mais rapidamente possível uma ajuda psicológica. Temos alguns, temos psicólogos clínicos, temos outras variantes, né, da área da psicologia no país. Por exemplo, eu sei que temos aqui o psicólogo social. Quem não puder da sua área, indica, se calhar, a área clínica como área ideal para, pelo menos, ajudar a resolver o problema e, quem sabe, no futuro, termos um país mentalmente mais são. Pelo menos esses problemas mais pequenos que consigamos diminuir, que não havia, né? Muito obrigada, doutora Braunia. Doutor professor Flávio, abordagem final, algo que tenha escapado? Algo escapou-nos aqui, nós falamos de saúde mental, muito bem, mas nós temos que ver também como é que nós podemos diminuir ou prevenir um bocado essa mesma saúde mental. Que às vezes são coisas simples. Se você levanta às 5 da manhã, vai à nossa marginal, você só vê estrangeiro a fazer marcha ou a correr. Está a perceber? Então, você precisa também, nós precisamos de fazer caminhada. Fazendo a caminhada, não imagina, no dia que você faz pelo menos 300 metros, como é que fica à tua disposição no serviço ou com os colegas. Então, isso é fundamental. Nós temos que ter esses hábitos. Fazer caminhada. Para quem gosta de correr. Isso resolve muitos dos problemas que nós aqui afloramos. Nós temos praias lindas. Só se vai à praia quando há muito calor ou no fim do ano. Às vezes não se sabe. Não, temos que ter hábito de ir à praia. A natação é fundamental para o nosso equilíbrio mental. Por outro lado, eu quero dizer que nós, psicólogos, não somos muito, ou antes disso, dizer que além dos médicos, além dos enfermeiros, que toda a gente já sabe que são profissionais de saúde, existe uma classe pequena que é os psicólogos clínicos. São para aí uma volta de 20, não clínico, psicólogo geral, mas psicólogos são uma volta, clínicos são uma volta aqui de 8 ou 9, e já existe pelo menos talvez um em cada distrito. Você que está em Santana, no Centro de Saúde de Santana,
temos lá uma psicóloga. Você que está em Lembará, Neves, temos uma psicóloga. Aliás, são meninas e mais acolhedoras, mais sensíveis a escutar. E aqui em Água Grande, outro sítio também, aqui em Água Grande nós temos, parece-me, 4 psicólogos a atender todos os dias, no centro policlínico, se não me engano. Portanto, procura esta área, esta especialidade também da saúde, esse profissional de saúde, que ele ajudará muito em conjunto com os outros, porque a saúde nós temos que ver o indivíduo na forma holística. Nós da saúde, nós dos psicólogos clínicos, nós psicólogos da saúde, vemos o indivíduo da forma holística, num todo, mental, emocional, comportamental, etc, etc. Portanto, você tem aqui uma porta no centro de saúde, procura por psicólogo, é nome que a gente não somos assim muito acostumados, mas vai a psicólogo e que ele dará uma mão e ajudará bastante. Isso é o que eu posso aí transmitir como nota final. Obrigado. Muito obrigada. Doutor professor? Na verdade, muito se poderia dizer, mas em nota final e no remate, apreciar tudo aquilo que foi dito, agradecer a oportunidade de estar aqui também, de expor alguma ajuda no entendimento deste tema. Mas eu quero colaborar para dizer, como cristão que sou, é importante uma alimentação da parte espiritual. A parte espiritual não é a parte religiosa, eu não quero que confundamos a parte religiosa e a parte espiritual. Por isso, nós podemos ter esse gosto por nós próprios, aprender que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para alimentar a nossa vida. Nós aprendemos a gostar de nós e isso é de grande valia. Eu estimulo isso aos ouvintes lá em casa, a nós aqui, para alimentarmos a nossa parte espiritual. Não é ir à igreja, mas buscar o Espírito que está na nossa essência. Um segundo ponto é autovalorização. Procure dar valor a si próprio. Vejam onde o que está de bom em si. Descubra que todos nós temos uma coisa boa. Independentemente de outro gostar ou não gostar, você lá em casa tem algo de bom e tem algo para dar e isso é preciso fazer uso dele. E depois haverá sempre alguém que goste. E um terceiro, aquilo que faz, não faça muito. Procura fazer bem. Procure fazer bem. O muito não quer dizer que seja o melhor, mas sim procure fazer bem. Então, a parte espiritual, a autoestima e desenvolver o gosto próprio, isto é fundamental. E não menos importante, e eu corroboro com o meu colega em dizer que a parte física, exercício físico é o contraponto para a saúde mental. A pessoa deve cuidar da saúde mental tal e qual cuida do seu corpo. Se cuida do seu corpo para não cheirar mal, para ter uma boa higiene, quer oral, física, ter uma imagem bonita que se veja, então também deve pensar que a sua mente deve ter. Pensar bem, faz bem. Obrigada, professor Elísio. Doutor Aleixo, nós, infelizmente, hoje o tempo voou e estão a indicar-nos, temos o telejornal a seguir. Doutor Aleixo, últimas considerações? Conseguimos atingir os objetivos? Eu acho que sim. Breve palavras para que aqueles que eu acompanho, especialmente as mães encarregadas de educação, os pais, que evitem, valorizem os seus filhos, valorizem aquilo que ele faz. Questão de mérito, nós não temos esse hábito. Tudo que nós fazemos é negativo, evite isso, também contribui para que a saúde mental fique põe em causa. Evite de chamar de feio o seu filho, evite de chamar de desgraçado o seu filho. Essas palavras, use palavras boas, palavras matrizes que põem ele com um melhor gosto, que ele se sente valorizado por aquilo que faz, porque essas palavras que as mães usam, utilizam, têm causado problemas para
para essas mesmas crianças e o futuro está sempre em perigo e que o bem-estar não será melhor para nós. Ok, obrigada, doutor Aleixo, obrigado aos caros e estimados telespectadores. Falamos hoje de saúde mental, obrigada por nos receber em sua casa. Nós voltamos numa próxima edição com outro tema também importante para a sua saúde, a saúde da sua família e da sociedade. Caros convidados, obrigada. Nós despedimos e prometemos voltar na próxima quinta-feira. Até lá, cuide da sua saúde mental.